Oi, meus alunos. E aí, como é que vocês estão? Queridos, antes de tudo começar, eu já quero parabenizar a todos que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, né? Quem está aí com as atividades em dias, quem está sempre ligadinho no grupo do WhatsApp, eu quero deixar aqui minha gratidão, certo? E meus parabéns também, né? Parabenizar vocês por manter a responsabilidade de vocês, certo? Por quê? Porque isso é muito importante para mim, né? E para vocês também, porque vocês sabem que a participação de vocês está valendo muito, né? Essas atividades valem nota. A participação de vocês assistindo os conteúdos é super importante para mim, para vocês, para a escola, certo? Então eu fico muito feliz aí com a participação de todos, certinho? Vocês sabem que a gente prepara o material assim com todo carinho, né? A gente tá saindo da nossa zona de conforto também para trazer esse conteúdo online para você em casa, no seu conforto e na sua segurança. Então, vamos deixar de conversa fiada e vamos começar nosso conteúdo de hoje? Então, vamos lá. Queridos, peguem aí o material de vocês, aquele livro maravilhoso que está até aqui nas minhas mãos, o livro de Atividades Físicas e Recreativas, certo? Esse livrinho aqui. Nós iremos trabalhar hoje o capítulo 14, a página 57 a 64, certo? Nós iremos falar sobre fundamentos de treinamento de flexibilidade. Olha que maravilha! Nós iremos falar sobre flexibilidade. Então, já vão abrindo aí o material de vocês. Quem ainda não tem, quem ainda não tenha lido o material, eu já peço para que vocês dêem uma pausa no vídeo, certo? E já faça essa leitura prévia, para quando a gente começar o conteúdo, vocês já estarem totalmente por dentro do que a gente tá tratando, certo? Posso contar com vocês? Então, vamos lá, queridos. Hoje eu começo, né, explicando um pouquinho para vocês o que a gente precisa aprender nessa aula a importância do treino de flexibilidade, né, os benefícios da prática desse treino no meu dia a dia e quais são. E eu trouxe também para vocês algumas dicas de exercícios de alongamento. Olha que maravilha! Uma aula, ó, supimpa, uma aula cheia de novidades para vocês. Além de vocês praticarem na pessoa cuidada, né, nos seus pacientes, vocês também vão ter dicas de como fazer em casa, né? Porque a gente sabe que a gente precisa cuidar do nosso corpo, não só cuidar do próximo, mas também cuidar de nós mesmos. Então, a aula hoje é rica em conhecimento duplo para você e para o seu paciente. E aí eu já começo com aquela perguntinha básica, né, que vocês sabem que eu sempre gosto de fazer essa pergunta para vocês já começarem a colocar a cabecinha para funcionar. E aí eu pergunto, você sabe da importância em mantermos a flexibilidade corporal? Vocês já se imaginaram para que isso serve? Digam aí, pensem aí, podem falar em voz alta que pode acreditar. Eu sinto quando vocês começam a falar. Que do outro lado da telinha, eu consigo sentir quando vocês estão empolgados. Então, eu vou passar essa energia para vocês, recebam aí minha energia, que eu estou aqui recebendo energia positiva de vocês, certo? Então, qual é a importância da gente fazer exercícios de flexibilidade? O que é que vem na cabecinha de vocês quando vocês verem essa imagem aí dessa mulher bem flexível? Queridos, se vocês pensaram, né, que a flexibilidade do corpo ela serve para muitas coisas, entre elas a agilidade, a manutenção das nossas articulações, prevenções de algumas patologias e também de maus posturas, vocês acertaram, certo? Olha só, que massa, que legal aí nessa nossa conexão, porque é exatamente isso. Né? Se vocês fizerem uma retrospectiva aí, quando somos bebês pequenininhos, se vocês observarem, a criança ela fica quase uma bolinha, né? Ela se encurva todinha, ela consegue botar o dedinho do pé na boca, né? Ela consegue botar a cabecinha lá no meio das perninhas com maior facilidade.
E aí o povo, menina, que criança molinha, né? E aí até as mães brincam, botam as perninhas para cima, botam as perninhas para baixo. Mas com o tempo, essa flexibilidade ela vai sendo perdida. Vocês já observaram isso? Ai, professora, eu estou pensando aqui, eu estou me lembrando, é verdade. Até eu hoje, eu acho que eu estou meia dura, enferrujada. Né? As pessoas gostam muito de usar essa palavra, enferrujada. Gente, é exatamente isso. Quando a criança é bebê e quando ela é pequena, né, que ainda está na fase infantil, a criança ela se movimenta demais. E aí a criança, por esses movimentos que elas fazem, elas se tornam flexíveis. Certo? De acordo com que elas vão crescendo, elas irão perder essa flexibilidade. Por quê? Porque elas não praticam mais como ela praticava antes. Certo? Um bebezinho, ele não fica só com as perninhas para baixo. Ele pega a perninha, bota o dedinho na boca, bota a perninha para um lado, bota a perninha para o outro. Quando a criança ela está crescendo é do mesmo jeito. A criança ela se movimenta muito, ela brinca, ela pula. E isso faz com que ela fique mais flexível. Mas, quando vai chegando a adolescência para a fase adulta, vai mudando todo esse hábito. A criança ela já não corre, ela não já pula, ela não já brinca, né? Porque já passou dessa fase. E aí vem outras obrigações, que eu até entendo, né? Outros probleminhas aí que vai decorrendo da nossa vida e que a gente vai parando de exercer esse treino, esse movimento corporal que a gente tinha quando era menor, né? Mas eu digo a vocês, não parem. De forma alguma, não parem de fazer exercícios de alongamento, de se movimentar, certo? Quem faz academia ou quem caminha, alguma coisa do tipo, necessita de um alongamento após os exercícios, certo? E quando a pessoa, ela é uma pessoa acamada, um paciente acamado, ele também necessita dessa manutenção. Quando alguém aqui já passou muito tempo com um braço engessado, uma perna engessada, alguma coisa desse tipo, ou já viu alguém com o braço engessado e percebeu que depois que tirou o gesso, o braço está mais fininho, já não faz aquele movimento que fazia antes? Já perceberam? Gente, isso acontece pelo quê? Pela falta do uso daquele segmento corporal. Se eu paro de usar aquela articulação, automaticamente eu vou perdendo, né, a sua função. Ela vai ficando mais rígida, eu vou atrofiando e vou desenvolvendo algumas outros probleminhas aí. Né? Por isso que é importante a gente manter os exercícios. E aí eu trouxe o conceito da flexibilidade aqui para vocês. E aí fala, a flexibilidade corporal é fundamental tanto para a execução das atividades básicas diárias, certo? Como varrer casa, lavar, passar pano, espanar, vasculhar a casa. Minha filha, eu sei que quando você termina de fazer aquela faxina, tá com a dor nas costas, né? Como diz o ditado, uma dorzinha fisgada na coluna. Por que será, né? Olha aí o sedentarismo batendo aí na portinha de vocês. Quanto para a prática de atividades físicas. Os exercícios de flexibilidade têm a finalidade de, tem a função de quê, né? De aumentar a flexibilidade do corpo, certo? Facilitar a liberdade dos movimentos, entre outros benefícios. Então, vocês ficam mais ágeis quando vocês começam a praticar o treino de flexibilidade, certo? Vocês ganham mais amplitude de movimentos. Então, vocês só têm a ganhar. A gente sabe que as nossas articulações, elas só funcionam se tiver movimento. Né? O meu líquido sinovial, que é o líquido que fica entre uma articulação e outra, né? Entre um ossinho e outro, que é o lubrificante de uma articulação, ele só é produzido se houver movimento. Então, se eu fico muito tempo parada, eu vou perdendo essa lubrificação natural, né? E aí começa a desenvolver outros probleminhas aí terríveis, certo? E aí aqui a gente fala sobre a segurança na execução dos exercícios de flexibilidade. Existem cuidados que devem ser tomados na prática de exercícios de flexibilidade, certo? Também eu não faço de todo jeito, não. Ai, peraí, é só puxar aqui, puxar ali, opa, tô puxando tudo. Não, não é assim também, não.
né? A gente precisa consultar o médico em casos de pós-cirurgia. Se você tem um paciente que acabou de fazer uma cirurgia de hernia de disco, de fêmur, de bacia, né, que é do quadril, qualquer uma cirurgia que seja feita, ombro, o que for, a gente não mexe antes que o médico fale que aquele paciente ele pode movimentar aquele segmento corporal, certo? Aquela parte do corpo só vai ser movimentada quando o médico disser que pode, certo? Porque existem alguns procedimentos que não pode ter movimento. Realizar alongamento de preferência após os exercícios aeróbicos ou treino de força. Porque você está utilizando muito a sua musculatura e fazendo com que eles fiquem muito contraídos, né? Contratiturados. Acho que é assim, né, meu povo? Eles ficam bastante doloridos, ficam rígidos, ficam tensos, certo? E aí tudo isso gera dores, desconfortos e etc. Por isso que a gente precisa realizar os exercícios de alongamento após o exercício de força, musculação, academia, né? Ou até mesmo aquela corridinha, aquela caminhada que a gente faz matinalmente, né? Alongar sem dor. Essa dor, eu botei até um asteriscozinho aqui para vocês verem. O alongar, ele gera um desconforto, certo? Mas ele é um desconforto que dá para segurar tranquilo. Não é dor, certo? Quando tem aquela dor, eu não estou aguentando. Você olha para o paciente, ele está vermelho, está suando frio, eu já sei que não tá, alguma coisa aí não está certa. Então, o alongamento, ele gera um desconforto, mas um desconforto que dá para me suportar tranquilo. Não é dor, certo? É um desconforto. Nunca realize alongamento rápido. O alongamento, ele tem tempo, ele dependendo de quanto tempo eu me alongue, é que vai me trazer um bom efeito. Então, o tempo mínimo de um alongamento é de 15 a 20 segundos, né? De preferência 30 segundos segurando naquela mesma posição. Então, se eu vou alongar aqui meu pescocinho, eu puxo aqui, ó, e seguro 30 segundos, certo? Eu volto e aí puxo do outro lado mais 30 segundos. Nada de hiperestender as articulações, negócio de, peraí, vamos puxar mais, subir mais. Por quê? Você pode subluxar o ombro de alguém ou qualquer outra articulação. Ter cuidado com a respiração é importante e respeitar o limite do paciente. Se o paciente está dizendo que está desconfortável, a gente precisa respeitar e diminuir um pouco mais a intensidade. Outras considerações pode realizar alongamento antes da sessão do treinamento. Aí eu botei outro asterisco aí para vocês, já vão escrevendo aí no caderninho de vocês. Quando é que eu posso já começar alongando, né? Quando o paciente ele é acamado. Paciente ele é acamado, eu já começo a alongar para quebrar. Um exemplo, se for um paciente com sequelas de AVC, eu preciso alongar para quebrar aquele padrão espástico do paciente. Então, dependendo de algumas situações, eu já alongo inicialmente de começar outro treinamento, certo? Então, alonguem o paciente quando ele é acamado, no início de preferência, certo? E no final também, se tiver tempo, tiver disponibilidade, o paciente estiver gostando, pode fazer no final também. A flexibilidade pode ser influenciada por alguns fatores, como hora, temperatura, prática regular do exercício. Então, pela manhã é um pouco mais difícil alongar, porque a musculatura está muito fria. A temperatura também, quanto mais frio, mais a gente vai ficar tenso, e aí a musculatura vai ficar mais rígida, né? E o tempo, se você se alonga todos os dias, você vai tendo muito mais ganho. Se você alonga uma vez e quase nunca, você já sabe o resultado, né? Exercícios leves ajudam na flexibilidade. Então, fazendo tudo com calma, com paciência, que dá certo. Alerta, nunca alongar antes de um aquecimento. Eu vejo demais as pessoas, antes de começar a correr ou a caminhar, começar um alongamento. Não, minha gente, não se alonguem no início de uma atividade, certo? De uma atividade de corrida, de caminhada, não de forma alguma. Você só vai se alongar no final, certo? Porque você está com o corpo frio. Se você se alonga com o corpo frio, você pode ocasionar aí uma lesão. E aí nós temos flexibilidade da criança, atividade que estimula a criança a dobrar, esticar, alcançar, promove flexibilidade, né?
E os benefícios mantêm uma boa postura, reduz a rigidez e dores musculares e aumenta aí o relaxamento, minimizando riscos de lesão, tudo aí com a criança, certo? A flexibilidade na terceira idade, à medida em que envelhecemos, perdemos a flexibilidade, eu falei no início do nosso conteúdo, ficamos mais endurecidos, enferrujados, né, a palavra que mais se usa. A cada ano, a média de 5% de perda de flexibilidade a casa de 3 anos. Então, a cada 3 anos, a gente perde 5% da nossa flexibilidade, quando a gente não pratica. Olha só. Os benefícios são aumento da autoestima, aumento da autonomia, melhora a mobilidade, reduz as tensões musculares, estresse e ainda garante o bem-estar físico. Só tem melhorias aí, só tem ganhos bons, benéficos, né? E aí eu trouxe algumas figuras com imagens, certo? De alongamentos, então vocês podem estar fazendo em casa, esses alongamentos é super tranquilo. Vocês podem pausar o vídeo, anotar bem direitinho, porque é ótimo esses alongamentos. Se vocês observarem, quase nenhum tem equipamento, é alongamento com o seu próprio corpo, certo? Cada um vem dizendo seu tempo, é muito bom, minha gente. Podem fazer. Eu coloquei vários exemplos para vocês fazerem aí na residência de vocês e até mesmo com a pessoa que vocês estão cuidando, certo? O nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre treinamento de força. Então, já vão aí dando aquela pequena leitura aí, certo? Gente, eu trouxe uma frase para a gente finalizar aqui, que é: nunca desista porque encontrou um obstáculo. Os desafios são o tempero da vida. Então, por mais que a gente esteja desanimados, por mais que possa acontecer qualquer outra coisa não tão bom na nossa vida, né? A gente sabe que os obstáculos eles só servem para ensinar e para mostrar o quanto somos fortes. Então, fiquem ligadinhos aí. Você sabe que a atividade eu faço decorrente ao conteúdo. Eu posso perguntar qual a importância da flexibilidade. Eu falei disso no vídeo, nesse vídeo. Eu posso perguntar quais são os cuidados que eu devo ter ao realizar a atividade de flexibilidade. Então, as perguntas são todas decorrentes ao nosso conteúdo, ok? Fiquem atentos no grupo de WhatsApp. Qualquer coisa é só me procurar. Tchau, tchau. Beijo.